6 anos numa cela não é um lugar adequado para pessoas, principalmente inocentes, presos políticos. E eu acredito que, no caso do Lula, a justiça vai ser feita. Acho que há uma conscientização cada vez maior sobre o fato de que isso não pode acontecer no Brasil. O sistema de justiça brasileiro não pode ser desmoralizado, não pode ser corroído. A gente sabia que depois do processo de impeachment havia um grande risco das instituições, das outras instituições, além do executivo, serem comprometidas por essa absurda, né, ruptura no tecido democrático brasileiro. Já que você pode mover um processo de impeachment contra uma pessoa sem responsabilidade, você pode enturvar a partir daí. E isso ocorreu. Ocorreu com Lula, ocorre agora em muitas oportunidades que nós estamos vendo. E é muito triste também. Hoje, o primeiro-ministro português se dirigiu ao Lula e cumprimentou o Lula pelo fato de que Portugal comprou 5 aviões de carga a jato, denominados KC-390. Eu, quando vejo isso, fico imensamente triste. Sabe por quê? Porque o KC-390 é um produto brasileiro, feito pela inteligência brasileira, com recursos do BNDES, feitos pela Embraer. E agora privatizaram a Embraer, entregando-a para seu maior concorrente, que é a Boeing. Então, eu só posso ficar, ao invés de comemorar isso, que era importantíssimo para nós. Olha, Portugal está comprando um avião de carga jato, que é do tamanho do Hércules, só que o Hércules é aquele avião que a gente sempre vê, ele é um avião, eu estou falando para o pessoal que imagino que também queira escutar. O Hércules é um avião turbohélice. Nós conseguimos fazer um a jato que transporta tropas, chamado KC-390, comprado por Portugal e vendido no Ainda. Presidente, sobre a reforma da Previdência, vocês comentaram, falaram ontem. Vocês avaliam aí dessa aprovação? Olha, eu tenho, em relação à reforma da Previdência, um grande temor. Qual é o temor? O empobrecimento dos idosos no Brasil. Por quê? Porque quando nós estávamos construindo a rede de proteção social e fizemos o Bolsa Família, nós percebíamos duas coisas. Uma parte da população brasileira tinha uma certa proteção social. Sabe quem eram? Os aposentados. E o pessoal que recebia o benefício da prestação continuada. As pessoas com deficiência, pobres, etc. Então, isso garantia que a gente tinha de completar a rede de proteção. E isso que foi feito. O Bolsa Família sempre foi destinado a famílias jovens e com filhos. Porque as famílias jovens com filhos, criança e adolescente não tinham proteção. Por isso foi feito o Bolsa Família. Ora, o que vai acontecer agora? Agora você vai ver o que está acontecendo no Chile. Você vai ver aposentados que chegaram ao fim da sua vida de trabalho e não têm recursos suficientes para sobreviver. E acho que o sistema de capitalização, que parece que ainda vai ser votado e a gente não sabe ainda definitivamente como é que vai ser o formato, ele pode ensejar uma gravidade muito grande, que é o que aconteceu no Chile. No caso, nós temos de ver muito bem por que dão condições de aposentadoria melhores
para segmentos da população e não para outros. Nós temos de nos perguntar por quê. Então, eu acho que agora, no que se refere à reforma da Previdência, nós temos de ter uma visão muito crítica e saber direitinho como é que vai ficar finalmente a reforma depois da votação dos destaques. Eu não sei se os destaques foram votados integralmente ou não. Temos de ver como é que fica para saber de fato qual é a repercussão disso para o conjunto da população. Mas eu já adianto isso. O Brasil tinha pelo menos isso. Nós não tínhamos nenhum idoso na rua pedindo esmola. Agora, criança e adolescente tinha. Tiramos essas crianças e os adolescentes da rua com Bolsa Família. Tiramos o Brasil do mapa da fome. Ele está voltando para o mapa da fome e as crianças continuam agora novamente nas sinaleiras, como se chama em cada lugar, né? No sinal, na sinaleira, no semáforo. Cada cidade do Brasil tem um nome para aquilo. Tudo bom? Presidenta, a muito questão obrigado. dos vazamentos, né, da Lava Jato, agora com a Vaza Jato que foi dado esse nome, né? Houve até então nenhum movimento no sentido de... Assim, houve, claro, né, pedidos da defesa do ex-presidente Lula junto ao STF, mas até então nada concreto em relação a esse vazamento, essas mensagens que foram trocadas entre o Sérgio Moro, entre o Deltan. O que a senhora acha? O que o presidente Lula acha sobre Olha, eu isso? acho, Isso vai evoluir? eu não conversei especificamente sobre isso, mas eu acho os vazamentos concretíssimos. Não há nada de concreto. Não, como? concreto no sentido de reações em relação a isso. Né? Reações de quem? Do judiciário. Do judiciário, investigações, algo que leve, por exemplo, até a libertação do ex-presidente. Olha, eu acredito que duas coisas você pode ter certeza. Hoje há um problema sério que vai ter de ser tratado por todas as instâncias do judiciário, que é um processo bastante comprometedor daquilo que é intrínseco ao judiciário, a imparcialidade do juiz. Porque uma justiça só merece o nome de justiça se ela for imparcial. Porque no minuto seguinte que ela é parcial, ela é injusta, por definição. Então, o fato dela sempre ser traçada, desenhada com uma redação é porque ela tem de ser imparcial. Um juiz que é capaz de funcionar como assessor em alguns momentos da acusação, em outros como dirigente da acusação, não é um juiz isento nem imparcial. Isso coloca um problema seríssimo para a justiça brasileira, que é a perda de credibilidade aos olhos não só da população, mas aos olhos do mundo. Porque isso é inadmissível num país que se diz democrático. Estado democrático de direito sem imparcialidade da justiça não existe. Então, há que se pensar o seguinte: imagino que ao longo desse processo será avaliado qual é o impacto disso sobre todo o inquérito. Porque o que está comprometido no caso do presidente Lula é um inquérito. É clara a afirmação do procurador Dallagnol dizendo o seguinte: ora, as provas são frágeis. Não existe prova frágil para denunciar ninguém. Ou existe prova ou não existe prova. É um inquérito, ou seja, todo o processo em relação ao presidente Lula está viciado. Eu não estou dizendo que em relação a todos os réus está viciado. Estou dizendo que o que nós temos de dado claro é que no caso do presidente Lula, não só isso é um indício de vício, mas nós temos um mais grave ainda, que é a tentativa deliberada e clara do juiz e dos procuradores no sentido de evitar que o presidente tivesse qualquer possibilidade de influenciar na eleição na qual ele era o mais votado pelas pesquisas.
Isso implicou em impedir que ele fizesse entrevista, o direito dele como cidadão. Impedir que o presidente desse entrevista, interferir dizendo que aquela procuradora não pode participar. E eu acho estranho. Eu nunca vi hacker querer manipular a informação. Bom, mas aí tem um historiador que faz um raciocínio muito interessante. O raciocínio, se eu vou conseguir reproduzir para vocês, é o seguinte. É o Fernando Horta, que fala o seguinte. Primeiro, se há vazamento, foi um hacker. Foi um hacker. Mas, se há vazamento e foi um hacker, o vazamento não tem tanta importância. Se há vazamento, foi um hacker e o vazamento não tem tanta importância, o que se faz? Se trata como? Se considera o quê? Não podemos levar em conta. Mas se foi um vazamento e tem importância, o que acontece? Foi em nome do combate à corrupção. Então, esse raciocínio, ele é uma bomba atômica em cima do sistema de justiça desse país. Quem concordar com ele está condenando o Estado democrático de direito no Brasil tornar-se uma ficção. E isso tem nome. Chama Estado de exceção, chama a nossa velha tradição, que vem de 300 anos de escravidão e 21 anos de ditadura. Se a gente achar que é isso que nós vamos querer no século XXI, em pleno século XXI, eu não acredito que o povo brasileiro queira. Presidente, o fato do COAF investigar... terá consequências graves. Sim. O fato do COAF possivelmente estar investigando um jornalista, o que o senhor acha disso, que conhece a estrutura do governo? Que é a suspeita de que o COAF está investigando o Glenn nesse momento. Eu posso conhecer a estrutura do governo, sim, mas não tenho como saber se o COAF está investigando mas a estrutura do governo. Mas essa possibilidade de usar... está investigando o Glenn ou não. Sim, mas a possibilidade de um governo usar o governo tem de responder claramente sobre isso, que ele não pode se recusar a responder. Mas ele falou no Senado que está havendo uma ameaça à imprensa. A senhora concorda? Quem? O Glenn. Mas já tentaram várias ameaças a eles, não tenho a menor dúvida disso. Pessoal, acho que não concordar com o fato que ele vem sendo sistematicamente ameaçado é a gente negar a realidade. E eu não tenho... E voltando à reforma da Previdência, o governo PT não fez uma reforma, né? Por que não fez uma reforma diferente dessa? Não havia possibilidade, né? Nós gostaríamos de ter feito uma reforma bem diferente dessa, até porque achávamos que tínhamos de manter vários direitos adquiridos. Mas também achávamos que era necessário haver modificações na medida em que nós mesmos fomos responsáveis por algo importantíssimo, que foi o aumento da expectativa de vida no país. Então, por isso, começamos a fazer todas as tratativas. Agora, eu só queria te lembrar que eu, acho que com 3 meses no meu segundo governo, tinha, se eu não me engano, 6 pedidos ou 3 pedidos de impeachment. E com 6 meses, eu tinha quase 16. E vamos lembrar uma coisa? Sabe como é que a lei diz a respeito de impeachment? Um presidente só pode sofrer impeachment pelo acontecido no seu governo. O meu governo, portanto, não tinha 6 meses de vida e 16 pedidos de impeachment. E estabeleçam-se, eu sofri um impeachment 1 ano depois, por algo que nesse momento não tinha acontecido, que era o exercício da gestão fiscal, que era uma gestão fiscal bem controlada, que não compadece com o que ocorreu nem no governo Temer, nem como ocorre hoje no governo Bolsonaro. A liberação das emendas para a Previdência é estarrecedora, da forma como está sendo operada. Como que seria se fosse no governo da senhora? Eu não faço isso, não fiz isso. Pilar, como é que foi a visita ao presidente Lula? As impressões que a Pilar teve da... Como foi a visita ao presidente Lula?
Era estupendo estar oyendo a la presidenta Dilma, realmente su claridad, sus ideas y su fuerza han quedado puestas de magnífico. Con respecto al presidente Lula, he visto al líder mundial que conocí hace muchos años en reuniones internacionales, en un cuarto pequeño, preso y sin embargo ejerciendo la capacidad de liderazgo que tiene y que tuvo en el mundo. Un hombre con ideas muy claras, con análisis muy sobrios, sin autoengaños, sabiendo muy bien por qué está, quién es y quiénes somos. Lo oí hablar y estaba viendo al presidente, al gobierno, que introdujo cambios sustanciales en Brasil. Y estaba viéndolo hablar con la presidenta Dilma y decía, son los dos hombres, hombre y mujer, mujer y hombre, que han estado en los momentos clave y que han sabido enfrentar una historia triste para millones de personas. Alguien ha querido romper el final de esa historia. Y entonces mi cuestionamiento no es ni para la presidenta Dilma ni para el presidente Lula, es para los ciudadanos. ¿Por qué no podemos seguir nuestro relato, nuestra historia? Porque siempre la historia la tienen que escribir otros. Insisto, dentro he visto a un líder mundial, a una persona que ha sabido y que lo ha intentado romper el relato oficial, lo único posible, de la única sociedad posible y para los únicos posibles. Entonces, es emocionante saber que sigue, que está aquí y que está entero, que está lúcido y que sigue ejerciendo esa capacidad de liderazgo para muchos, es decir, para la mayoría de la población, no de Brasil, sino del mundo. Pilar, como se mira Brasil hoy en Europa? ¿Cómo se mira el Brasil hoy? Con perplejidad. Brasil era la potencia que el presidente Lula iba contando y tuvo más personalidad y más visibilidad en el tiempo de estas dos presidencias que antes nunca en la historia. Y sin embargo, ahora mismo, pues se mira con perplejidad. ¿Cómo es posible que esta potencia mundial, que había empezado a encarrilar, y nosotros en Europa, cuando pensamos en Brasil, también pensamos en Miña Casa, Miña Vida, y en Fome Cero, y en una serie de programas muy interesantes, cómo es posible que haya llegado al nivel comparable a los gobiernos de otros países que no queremos nombrar porque no nos hacen más grandes como seres humanos, por el contrario. ¿Las saídas, por dónde sería esa salida, Pilar? Las salidas tendrán que decidir los propios brasileños y lo tendrán que decir utilizando la razón, la conciencia y la política. Razón, conciencia y política. Y luego, usando la razón, usando la conciencia y usando la política, seguro que el futuro no es como el presente. Tivemos ontem duas notícias tristes também, a morte do Chico de Oliveira e do Paulo Henrique, conversando com ele sobre Continuamos.